Bom dia a todos. Bom dia a todos. Inicialmente, peço aos vereadores que fiquem de pé para a execução do hino do nosso município. Majestosa, ficas encravada no sertão das Alagoas. Tu és pequenina, mas és valorosa. Um hino de gratidão ao Criador, tu entoas. Jubilosos teus filhos te veneram, porque és orgulho deste cálido sertão, de todos os rincões que no estado imperam. És tu cidade, o mais belo rincão. Recebe, pois, o nosso afeto, o nosso carinho, a nossa dedicação. Em cada um de nós vês um filho dileto, erguendo-te o altar, sempre em teu coração. Jubilosos teus filhos te veneram, porque és orgulho deste cálido sertão, de todos os rincões que no estado imperam. És tu cidade, o mais belo rincão. Após o hino do nosso município, peço ao vereador vice-presidente Zé Carlos que faça a chamada dos vereadores. Clélio Francisco Ramos, Clemes Santana Machado, Presente. Evandro Alves Machado, Presente. Juvaneide Barbosa Alcântara, José Carlos Laurentino Torres, presente. José Cícero da Cruz, José Maciel da Silva, bebê. Presente. Josélia Vieira Cavalcante, Presente. Manuel Messias Rodrigues, Sara Naicle Vanderlei Silva. Presente. Em nome de Deus e pela grandeza do nosso município, declaro aberta a audiência pública da Câmara Municipal. Quero agradecer aos representantes do Executivo, o Emanuel Cavalcante
e Rafael Oliveira por se fazerem presente a esta casa e abrindo os trabalhos, o presidente tem o caráter exclusivo de avaliar o relatório de metas fiscais do Poder Executivo Municipal relativo ao primeiro quadrimestre de 2023, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, e que nenhum outro assunto deverá ser tratado. Dando continuidade, eu passo a palavra aos representantes do Executivo para suas explanações. Bom dia, senhores vereadores, senhora presidente da Câmara, senhor presidente da comissão e os demais vereadores e ouvintes que nos acompanham. Me chamo Emanuel Cavalcante, faço parte do setor de contabilidade, juntamente com o nosso amigo que está do lado, Rafael Oliveira, e mais uma vez estamos aqui para apresentar para os senhores o cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2023. Agradeço e parabenizo a união entre os poderes, faz fortalecer esse vínculo, beneficiando toda a população. De antemão, como sempre inicio, indico a base legal que motiva essas audiências que a gente vem fazer aqui constantemente, apresentando a avaliação dessas metas. Por motivos de problemas técnicos, não conseguimos trazer o data show, para ficar mais claro para os senhores observar. Porém, foi passado para os senhores um relatório com antecedência, onde vai mostrar essas informações que a gente irá passar agora. Inicio mostrando uma base legal. Só um minuto. O relatório não chegou às nossas mãos. Fica difícil a gente acompanhar uma explicação agora sem nada. Bom, senhora vereadora, essa semana mesmo a gente passou para o nosso secretário de Finanças, que ficou encarregado de enviar para os senhores vereadores. Não sei se isso aconteceu, foram com todos ou apenas com a senhora. Eu creio que não foi passado nada aqui para a Câmara. Senhor presidente, pela ordem, eu quero informar, eu não sei se alguns dos senhores não entraram no grupo, mas na quarta-feira, como diz o regimento interno dessa casa, assim que foi posto a pauta lá no grupo dos vereadores, em anexo foi esse relatório. Só para informação. Tudo bem, senhor vereador. Vou dar continuidade, por favor. Dando continuidade ao relatório, obedecendo à legislação vigente e em face ao dever cívico de prestar contas aos cidadãos, a Prefeitura Municipal de Olho d'Água das Flores e ao Estado de Alagoas apresentam neste relatório a avaliação do cumprimento das metas fiscais estabelecidas para o exercício financeiro de 2023, prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias desse mesmo de 2023, Esta audiência pública está sendo realizada para fazer cumprir o disposto no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a conhecida Lei de Responsabilidade Fiscal, que assim determina, no seu artigo 9º. Ao final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública, na comissão referida no parágrafo 2º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Desta forma, mencionando essa base legal, apresento o quanto já foi realizado das metas fixadas na LDO no primeiro quadrimestre, tanto para a receita quanto para a despesa, e o seu resultado primário. No quadro a seguir, vem trazendo as definições e os valores que eu mencionei. Como antes de iniciar retratando questões de valores, sempre inicio definindo, conceituando
os termos, né, de receitas e despesas. As receitas do município, elas se dividem em dois grandes grupos, que são as receitas correntes e as receitas de capital. Já por receita corrente, entendemos aquelas receitas que são auferidas pelo município, ou seja, que são decorrentes do seu poder de tributar, que são impostos, taxas e contribuições. Um exemplo, IPTU, o ISS, uma taxa de limpeza, uma taxa de licença de funcionamento, isso são alguns exemplos. E pelas transferências constitucionais e legais, que aí temos o FPM, o ITR, o ICMS, o Fundeb, o SUS, o FNDE. Isso, as classificações das receitas correntes. Já nas receitas de capital, nós temos aquelas que são oriundas de alienação de bens, por meio de venda de algum bem que faça parte do poder do município, ou a obtenção de crédito, operações de crédito através de empréstimos. E principalmente quando tem as transferências da União e Estado ou mediante algum convênio específico para determinada área. Conceituando esses termos, temos aí a seguir o quadro das receitas correntes, onde ela mostra a movimentação dessas receitas nesse primeiro quadrimestre de 2023. Por valores e por índices de cada tipo de receita, nós tivemos aí a receita tributária, onde tivemos um valor, uma previsão atualizada, e até o primeiro quadrimestre de 2023 conseguimos um índice de 66%, que em valores significaria 1.720.000 dentro dessas receitas tributárias. Temos as receitas de contribuição, onde tivemos um índice de realização de 70% do que foi previsto, onde tivemos aí 1.500.000 arrecadado. Temos aí as transferências correntes, que são as transferências as transferências constitucionais, né, que é o FPM, o Fundeb, o SUS, onde tivemos aí um índice de realização de 27%, ou seja, foi previsto um valor de 111 milhões e tivemos aí um índice de realização de 30 bilhões. Partindo para o total das receitas correntes, tivemos aí um índice de mais ou menos 30% realizado do que foi previsto para o primeiro quadrimestre de 2023. Partindo das receitas correntes, vamos ter as receitas de capital, onde estão aí as operações de crédito, alienação de bens e transferência de capital, onde até o primeiro quadrimestre não teve nenhuma variação, nenhuma alteração nesses valores que foram fixados. Partindo desses demonstrativos das receitas, onde os senhores observam nesses quadros, analisando geral a receita, nós tivemos uma realização de mais ou menos 30% do que foi previsto para o ano, no caso o primeiro quadrimestre. E analisando essas receitas tributárias, que é onde o município pode atuar, pode tributar, tem o seu poder maior, tivemos aí um percentual de 66% ficando acima do que foi estabelecido para o período. Já nas transferências correntes, tivemos onde representa o maior grupo da receita do municipal, tivemos aí uma arrecadação de 27% do que foi previsto, ficando também acima da meta que foi estabelecida para esse período. Finalizando essas partes das receitas, nós entramos na parte das despesas. As despesas, assim como as receitas, elas também são divididas em dois grupos. Temos os grupos das despesas correntes, que são aquelas despesas que têm como objetivo custear a máquina administrativa, que seria pagamento de folha, aquisição de material de expediente, coisas desse tipo. E também temos as despesas de capital, que são aquelas despesas onde é feito com execução de obra, aquisição de algum bem e o pagamento da dívida municipal. E o comportamento dessas despesas estão aí elencadas no quadro a seguir, onde tivemos aí uma despesa de capital prevista, fixada, de 94 milhões, e tivemos aí um índice de realização de mais ou menos 28 milhões, ficando com 29% de realização desse índice. Já nas despesas de capital, prevemos uma previsão atualizada de 33 milhões, onde foi realizado mais ou menos 896 mil, tendo um índice de 2%. Partindo para o total,
Desse valor que foi previsto para esse quadrimestre de 2023, tivemos aí um índice de mais ou menos 22%, ficando em torno de 28.900.000. Então, partindo dessas bases numéricas, vamos para a análise. Analisando isso, a gente pode ver que o município ele executou um total de 22%, enquanto isso de despesa, enquanto as receitas atingiram 30% de índice, conseguindo assim um equilíbrio financeiro e orçamentário no final do primeiro quadrimestre de 2023. Diante disso, nós partimos aí para o resultado primário. O resultado primário ele decorre justamente dessa comparação entre receita e despesa, no qual a gente observou nesses quadros, nessas tabelas. Antes disso, no quadro a seguir, mostrando a receita primária, nós temos que elencar que dentro desse resultado primário ele não entra o rendimento de aplicação e nem alienação de bens, nem despesas com amortização de dívida. Então, seguindo esse método que está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente vai ter os seguintes valores para a receita primária e despesa primária. Tivemos aí as receitas correntes, que foi uma meta fixada anual de 117 milhões, onde tivemos um índice de realização de 30%, que em questão de valores seria 35.826.000, como os senhores observam aí. E tivemos também essas aplicações financeiras que não entram para o cálculo, como eu mencionei. A título de observação, os senhores conseguem ver aí. Partindo para a totalização, tivemos uma meta anual fixada de 116 mil, onde tivemos um índice de 28%, que em questão de valores ficaria em torno de 33.527.000. Isso nas receitas primárias, né? Partindo para as despesas, tivemos aí as despesas correntes, onde foi fixada uma meta de 98.633.000, onde teve um índice de realização de 29%, que em questão dos valores ficaria em torno de 29.360.000. Já as despesas de capital, tivemos um valor fixado de 33 milhões e um índice de realização de 2%, que fica em torno de 896.000. Partindo para o total, tivemos aí uma meta fixada de 132 milhões e um índice de realização de 22%, que em questão de valores ficaria em torno de 30.200.000. Então, partindo já para esse resultado primário, onde podemos comparar essas receitas primárias e as despesas primárias, podemos comparar que após esses cálculos, obtemos esse valor que eu mencionei agora, do seu resultado primário no primeiro quadrimestre de 2023, dessa meta anual que é estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E essa comparação, ela demonstra qual a tendência do município, onde podemos observar que o município se manteve positivamente, seguindo o seu equilíbrio financeiro, orçamentário e fiscal. Então, isto posto, é visível o bom desempenho da administração municipal no seu primeiro quadrimestre de 2023, pois obteve um resultado positivo da receita primária em relação à despesa primária, garantindo o cumprimento da meta estabelecida para o período. Então, em resumo, senhores vereadores e demais presentes, o município de Olho d'Água das Flores, no final do seu quadrimestre, primeiro quadrimestre de 2023, cumpriu as metas estabelecidas para o resultado primário, alcançando seu equilíbrio financeiro e orçamentário para o período, bem como registrou o cumprimento do seu resultado para o período, mantendo os compromissos de contratos e acordos de parcelamentos, contribuindo para o equilíbrio fiscal. Por fim, entendo não apenas estar cumprindo minhas obrigações legais, como, sobretudo, ter contribuído para o debate amplo e transparente entre os poderes, que é uma condição indispensável para o fortalecimento do regime democrático. Sendo assim, ponho-me à disposição dos senhores vereadores para o esclarecimento das dúvidas que possam ser solucionadas neste momento. Após as explanações dos representantes do Executivo, passo a palavra para os senhores vereadores, por ordem de inscrição.
Com a palavra, a vereadora Sara. É porque eu esqueço o nome dele, é Manuel. Só uma dúvida, Manuel, porque na receita patrimonial, no primeiro quadro, e na aplicação financeira tem um índice de realização de 201,84. Isso é um erro de digitação ou realmente realiza mais do que 100%? Eu queria tirar essa dúvida, porque tanto na receita patrimonial quanto na aplicação financeira foram 2 pontos que você não mencionou. Pulou, falou o restante da tabela, mas esses 2 pontos você não fez menção. Bom, esse receita patrimonial realmente foi um índice de realização de 200%, porque o que foi previsto foi um valor de 1.138.000 e até o primeiro quadrimestre de 2023 foi arrecadado 2.298.000, então foi o dobro. Então, essa receita patrimonial, como eu disse, são as receitas de rendimento de aplicação, onde não entraria nesse cálculo do resultado primário, como eu mencionei antes. Mas realmente isso foi o dobro do que foi previsto, realizado, por isso esse 201% mesmo. A palavra continua facultada aos seus vereadores. Com a palavra, o vereador Evandro Machado. Bom dia, presidente, senhores vereadores, senhores aqui presentes, nossos ouvintes da Olho d'Água FM, nossos internautas, aos amigos Manuel Cavalcante e Rafael Oliveira, que representam a contabilidade aqui da nossa administração. Apenas, presidente, para agradecer a apresentação desse primeiro quadrimestre. Dizem que é muito importante essa aproximação, como foi frisado no início, de Câmara de Vereadores e município, até para a gente estreitar as vias, né? E poder acompanhar o trabalho feito pela administração, poder fiscalizar. Isso aí, no primeiro biênio deste mandato, eu como presidente dessa casa, a gente procurou estreitar esse caminho, essa via. A vereadora Josélia assumiu a presidência desse segundo mandato, vem fazendo a mesma coisa, e essa aproximação facilita acompanhar todo esse trabalho feito pela administração, né? E poder fiscalizar esse trabalho também. Não é só acompanhar, fiscalizar, tirar as dúvidas, como tirou a vereadora Sara. Então é muito importante para essa casa, é muito importante para a comunidade ter esclarecido o que é que está sendo feito. Então tudo foi demonstrado aí, está mostrando que a administração está indo pelo caminho correto, está planejando, está conseguindo planejar e executar dentro do que foi planejado. E a gente vê aí que ele planeja aqui e executa aqui, e sempre está tendo esse balanço. Então a gente agradece mais uma vez e dizer que essa casa continua à disposição, tanto da administração como desse setor tão importante que é o setor de contabilidade da administração. Muito obrigado, presidente. Obrigado, senhor vereador, pelas suas palavras. E a palavra está com o vereador Célio do Piau. Bom dia, Manuel. Obrigado pela companhia no dia de hoje, as explanações. Parabenizar. Gostaria muito que o país estivesse no rumo de Olho d'Água, seguisse os exemplos de Olho d'Água das Flores. Até porque nosso país está sendo governado aí por um trem desgovernado que vai comer tudo que vem pela frente. Os meus parabéns a vocês da contabilidade e ao nosso prefeito José Luiz dos Anjos.
Obrigado, vereador, pelas suas palavras. E a palavra continua facultada. Com a palavra, a vereadora Josélia Cavalcante. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Sara, aos representantes da contabilidade do município, Rafael Cavalcante, Emanuel Cavalcante e Rafael Oliveira. Neste momento, nós acabamos de acompanhar um momento muito importante para o nosso município, que foi essa audiência pública. Essa audiência pública, ela tratou da apresentação das metas fiscais do nosso município, do equilíbrio, e é lei de responsabilidade fiscal. Às vezes a gente pensa que a gestão, o prefeito, ele pode fazer o que bem quer, mas não é assim. Tem a lei que tem que ser cumprida. E para gente que não estudou essa área contábil, às vezes termina um pouco meio complexo, realmente, vereadora Sara. Mas a gente acompanhando o relatório e observando os números, observando o planejamento que o município faz, financeiro, orçamentário, para durante o ano, a gente observa que nesse primeiro quadrimestre está sim o planejamento e o equilíbrio do Poder Executivo. Então, minhas palavras é para parabenizar o compromisso, a responsabilidade do governo do povo, na pessoa do prefeito José Luiz, como também o excelente trabalho da equipe de contabilidade desse município. Parabéns, e vamos continuar sempre assim, trazendo a transparência para o nosso povo. Muito obrigada e que todos tenham um excelente final de semana. Muito obrigado, vereadora. E a palavra continua facultada aos vereadores. Convido os representantes do Executivo para as suas considerações finais. Mais uma vez agradeço à senhora presidente da Câmara, ao senhor presidente da comissão e os demais vereadores que nos acompanham, pela boa colaboração entre os poderes. Digo também que todas essas informações que foi prestadas para os senhores e a população, elas estão presentes nos portais governamentais de fiscalização, tanto a nível nacional quanto estadual. Está também disponível no portal de transparência do município, e também estamos à disposição na sede da prefeitura, no centro administrativo da prefeitura, para sanar a dúvida de qualquer dos senhores vereadores, como também da população que queira se esclarecer de alguma informação específica. Então agradeço aos senhores vereadores e estamos à disposição. Ok, senhor Emanuel Cavalcante, Rafael Oliveira, muito obrigado pela participação de vocês. Essa casa sempre estará de portas abertas. Às vezes que puder, sempre apareça nesta casa. Sabemos da responsabilidade que tem o nosso prefeito José Luiz. Sabemos também das metas fiscais e o prazo que tem para elas, e queremos só agradecer aqui a presença de vocês. Para finalizar, agradeço a presença de todos a esta audiência, e em nome de Deus e pela grandeza do nosso município, declaro encerrada essa sessão, essa audiência pública. Muito obrigado e até uma outra oportunidade.